Olá, o meu nome é Ricardo Vieira e parabéns e bem-vindos ao segundo módulo do curso Motivo Humano. Nada se perde, tudo se transforma segundo a lei de Lavoisier. E a vida não é mais do que a organização de uma matéria orgânica que capta a energia do ambiente e a transforma numa ação comportamental. E toda essa ação comportamental leva a um objetivo último, da salvação da vida, que nem sempre toma em conta o seu impacto a longo prazo. Vimos, no módulo 1, a importância do planeamento comportamental, as forças, as variáveis que o definem, e também como nós criamos a nossa própria realidade subjetiva, como interpretamos a informação que nos chega através dos nossos paradigmas. Mas nada disso faz sentido sem que consideremos a raiz do ser humano, as suas necessidades fundamentais, aquilo que ele necessita para florescer em todo o seu potencial. E existem 6 grandes necessidades básicas, 6 grandes categorias. E vou colocar estas necessidades num contexto, numa perspectiva que sirva ao seu entendimento para melhorar a sua vida. E também é importante ressalvar a interdependência destas variáveis. Elas coabitam no nosso corpo, elas necessitam umas das outras. Por exemplo, se parar neste momento de respirar, daqui a poucos segundos vai tombar, vai cair. E as nossas necessidades básicas definem as nossas prioridades, definem as nossas motivações imediatas para nos comportarmos de determinadas formas. E as necessidades seguem uma dinâmica e uma complexidade que muitas vezes torna-as incertas, torna-as inconstantes. As necessidades seguem circunstâncias exteriores, seguem o estado e a vida do indivíduo naquele momento e seguem também certos ritmos circadianos de dia, de noite, de estação, etc. Por isso, a prioridade e a hierarquia das necessidades vão se alterando com o passar do tempo, com a dinâmica da vida em si. Por isso, nesta primeira aula do módulo 2, onde vamos falar sobre necessidades básicas, vamos enquadrá-las numa vertente que o sirva. E, essencialmente, as necessidades básicas enquadram-se, aqui no nosso infograma, nas raízes que ligam o ser humano, o indivíduo, à Terra. E, no fundo, estas raízes são um género de baterias que dão energia para nos comportarmos de determinadas formas, com um determinado perfil, e que levam a uma série de potenciais comportamentos que vão de encontro a um caminho que nós vamos percorrer, que vão de encontro a uma visão criada. Por isso, esta visão criada que nós temos do futuro e para onde desejamos ir, seguindo uma razão interior muito própria, que damos muitas vezes o nome de propósito, esta expectativa, esta visão vai nos levar a tomar uma determinada direção, a seguir determinadas oportunidades e a desenvolver determinados comportamentos para que consigamos estar aqui, daqui a uns tempos, mas onde realmente a ação acontece é no presente. A ação acontece aqui, neste momento. Este momento é gerido, é construído com base numa série de argumentos, de parâmetros, dos quais as necessidades básicas, as necessidades fundamentais, se enquadram como característica essencial a dar atenção. Estas necessidades, o prefazer destas necessidades vai ter impacto direto na qualidade dos nossos sentidos, na força da nossa intenção, no tipo de hábitos que vamos desenvolver. Por isso, estas 6 necessidades são, no fundo, as nossas pilhas, aquilo que faz a máquina mover. Nós temos 2 fontes primárias de energia. Uma delas é a alimentação e do outro lado temos a respiração. E depois temos 4 fontes secundárias de energia. Elas não são fontes diretas, mas a partir dos nossos comportamentos elas vão gerar ou vão tirar energia. Uma delas é a parte social e outra vertente é o crescimento do grupo, um crescimento que seja contributivo
e um crescimento também que é individual, um crescimento da pessoa. Depois temos uma parte fundamental que é a atividade física. Refiro-me a uma atividade física mínima para que a máquina humana funcione em todo o seu potencial. E depois a sua contraparte, o seu antagonista, o seu músculo antagonista, que é o descanso. Ou seja, é a parte, o período do dia em que nós usamos para uma manutenção psíquica e física, para uma regeneração, uma recuperação e uma preparação para um novo dia. Por isso, estas 6 necessidades básicas devem ser vistos como pontos de foco, temas do seu interesse, temas que deverá focar a atenção quando quer ultrapassar um desafio ou melhorar a sua performance. E temos 2 frases em especial que eu gosto de enquadrar quando falamos de necessidades básicas. Uma de Jonathan Swift, aqui um escritor anglo-irlandês que viveu no século XVIII. E ele diz que este método estoico de prover as nossas necessidades, suprimindo os nossos desejos, é como cortar os pés quando necessitamos de sapatos. É muito interessante analisar esta frase. E, por outro lado, o Adlai Stevenson, que foi um norte-americano do século XX, que diz: entender as nossas necessidades humanas é metade do trabalho para satisfazê-las. Então as necessidades são isso mesmo, elas são motivos que nos movem em determinadas direções e que temos que dar atenção, temos que observar o que os nossos sentimentos nos dizem para ir buscar aquilo que precisamos para que a máquina trabalhe em todo o seu potencial. E não vale a pena acharmos que não precisamos e não vale a pena negar aquilo que de facto acontece à nossa volta. O poder de nós conhecermos estas necessidades é, de facto, atuarmos individualmente em cada uma delas, permitindo que a máquina, no seu total, este organismo vivo que somos nós, trabalhe em todo o seu potencial. Existe um modelo que é muito usado sobre as necessidades básicas do ser humano. Uma delas é a pirâmide de Maslow, que foi sugerida em 1943. Em que ele defende que as necessidades humanas seguem uma hierarquia, desde as necessidades fisiológicas, como o sono, a alimentação, enfim, tudo o que tem a ver com o veículo físico, têm que ser cumpridas em primeira instância. A partir do momento em que nós perfazemos estas necessidades, subimos um patamar e passamos para um patamar de segurança. Segurança quer dizer a nível de trabalho, a nível de relações humanas, a nível de proteção pessoal. Suprimindo esta necessidade, subimos mais um patamar. Vamos para um amor, relacionamento, a afecção social. Depois subimos para a estima, a autoestima, o status, como a sociedade nos vê. E por fim, estando estas 4 primeiras satisfeitas, entramos no último patamar de realização pessoal, de autodesenvolvimento, de um crescimento individual. Ou seja, ele defende que há aqui uma hierarquia, uma pirâmide de necessidades e a partir do momento em que as bases da pirâmide começam a ser preenchidas, vamos subindo até o seu topo. Esta pirâmide foi reformulada recentemente por um grupo liderado por Ken Rich e que em 2010 reformulou a pirâmide de Maslow e disse, através de estudos antropológicos, da neurociência, com dados mais científicos, que, em primeiro lugar, apesar de haver uma hierarquia de necessidades, esta hierarquia não é sólida nem é rígida e, dependendo das circunstâncias e do indivíduo, as prioridades das necessidades podem mudar o lugar. Eu posso ser para mim prioritária a conexão, mais até do que as necessidades fisiológicas. O grupo defende que de facto existem estas 4 necessidades básicas que de alguma forma vão de encontro ao que o Maslow já propõe. Necessidades fisiológicas, de autoproteção, que é idêntica à segurança, de conexão, que tem a ver aqui com amor, relacionamento, de status e de estima, que tem a ver com a forma como os outros nos veem nós, no fundo, onde é que nós nos enquadramos socialmente. Mas que estas 4 bases da pirâmide
servem para um propósito último de procriação, de perpetuação da espécie. Então, será uma de aquisição de parceiro, outra de retenção de parceiro e, por fim, no topo da pirâmide, de parentalidade. Ou seja, vai de encontro àquilo que eu tenho falado, da salvação da vida, da prioridade de todas as espécies, de todos os seres vivos, da sobrevivência e da perpetuação da espécie no tempo. E, essencialmente, estes modelos teóricos servem para nos orientar, para nos dar indicações nos aspectos em que nós devemos tomar atenção para melhorarmos o nosso dia-a-dia, para melhorarmos o que sentimos. E o conceito mais importante a reter sobre necessidades básicas, e de encontro à primeira frase que eu abri esta aula, em que na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, segundo a lei de Lavoisier. E isto é transversal a toda a vida, da forma como a conhecemos. Nós temos, essencialmente, fontes primárias de energia, neste caso, de alimentação e da respiração. Energia que é transformada e que constrói um indivíduo e permite ao indivíduo ter comportamentos, manifestar um comportamento, interagir com o mundo de uma determinada forma. E essas ações comportamentais vão ser, por si só, fontes de energia secundária. E vai de encontro àquilo que vimos. Vai ter a parte social, a parte de crescimento coletivo e individual, a parte de atividade física e a parte de descanso. Estas são as 4 fontes de energia secundária que acontecem após uma decisão comportamental. Mesmo o descanso é uma decisão comportamental de descanso. Mas, independentemente da fonte de energia, quer seja primária, quer seja secundária, ela não cria bolinhas positivas que levam a ações comportamentais. Há, inadvertivelmente, criações de toxinas que vão ter que ser excretadas, vão ter que ser eliminadas pelo nosso organismo. Então tem que haver aqui um balanceamento entre a fonte de energias primárias e secundárias que nos constituem, não só a nível de energia positiva para ações comportamentais, mas também a nível de manutenção de toxinas. Ou seja, nós temos que ser capazes de eliminar as toxinas a uma taxa igual ou superior à formação das mesmas toxinas. Pois, se não conseguirmos eliminar as toxinas, ele vai acumular estes polos negativos de energia que vai levar a estados de cansaço e a estados, no médio e longo prazo, de doença. Por instantes, vamos colocar o exemplo da alimentação. A alimentação vai ser geradora de energia positiva, energia que vai permitir ações comportamentais. Mas os alimentos trazem consigo toxinas inerentes e na ação comportamental vai, por um lado, haver uma recompensa positiva que nos vai dar energia, mas também vai haver criação de toxinas, quer dizer, inerentes ao próprio movimento ou por consequência de um comportamento que façamos que gere em nós ações negativas. E depois estas toxinas vão ter que ser de alguma forma eliminadas através do nosso sistema de excreção. Quer seja através da pele, pela transpiração, quer seja através do sistema urinário, pela filtração dos rins. Isto é o exemplo básico. Mas, por exemplo, quando nós estamos aqui a falar de uma fonte de energia secundária, e vamos colocar, por exemplo, uma fonte social, quando nós temos comportamentos sociais que nos levam a prazer, que nos levam a afetos, a amor, carinho, vai haver muito mais criação de energia positiva do que energia negativa. Por exemplo, quando decidimos ter uma atividade social física, imaginemos uma partida de vôlei na praia, nós vamos estar a atuar sobre o social, vamos estar a atuar sobre a atividade física e vai haver criação de energia positiva que nós vamos absorver. Nós vamos, após o evento, sentir recarregados e prontos para determinadas ações comportamentais. Mas também vai haver alguma geração de toxinas pelo movimento desportivo, por consequência do próprio movimento. Mas o balanço final vai ser positivo, porque vai haver mais geração de energia positiva do que negativa. Mas, por exemplo, se falarmos de um confronto, de uma luta, há a parte social que está aqui a acontecer e há a parte da atividade física, da mesma forma,
Mas, como foi um confronto, vamos supor um caso de alguém a assaltá-lo em que você tem que se defender ou fugir, a criação de toxinas dentro de si vai ser muito superior ao benefício, se é que há algum, do evento em si. Então, o balanço desta ação comportamental vai ser um balanço negativo. Então é importante perceber duas coisas. Primeiro, que nós temos que optar por fontes de energias primárias que maximizem a geração de cargas positivas e minimizem a acumulação de toxinas. E o mesmo acontece nas nossas ações comportamentais. Nós temos que optar por ações comportamentais que maximizem a geração de cargas positivas e que minimizem a geração de toxinas. Por isso, como vimos, há 6 grandes necessidades, 6 grandes categorias de necessidades básicas humanas, que são as raízes que permitem todas as nossas ações comportamentais, que permitem um estado homeostático saudável, que exacerbam os nossos sentidos, que permitem intenções conscientes mais fortes e mais construtivas e os melhores hábitos. E é a partir do momento em que sabemos aonde devemos atuar que ganhamos poder para fazer mais e melhor com o mínimo de esforço. Por isso, as necessidades humanas são sempre expressas em impulsos, em motivos. Motivos que são o porquê da intenção. Por isso, sempre que falamos de intenções, de ações planeadas, temos que levar em conta os nossos verdadeiros motivos e tentar que cada pote das nossas necessidades, cada bateria que nos constitui, seja recarregada, tenha o máximo de energia possível para que depois os nossos comportamentos planeados espelhem isso mesmo, espelhem um equilíbrio, uma harmonia em nós e que cada movimento que tenhamos expresse todo um potencial que nós podemos dar ao mundo. Por isso, as necessidades básicas são as nossas prioridades biológicas mais iminentes. São reguladas pela homeostase e expressas através dos sentimentos. E podemos nos comparar de certa forma a um robô complexo, uma máquina viva avançada, com determinadas regras, com determinados algoritmos de funcionamento. E entendendo esses algoritmos, ganhamos poder para transformar a nossa vida de forma a maximizar o potencial impacto que poderemos ter no mundo. Nas próximas aulas vamos aprofundar cada uma destas necessidades e vamos também perceber a importância de dar atenção a estas necessidades básicas como ciclo preventivo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa performance na vida, mas não sem antes compreendermos como procuramos e encontramos aquilo que necessitamos. Como captamos essa informação tanto interna como externa e a transformamos em dados úteis para uma determinada ação comportamental. Isso leva-nos ao próximo tema, à próxima aula, que são os sentidos humanos.